na sua vida essa semana. Olha aí, Oi! Olá, pessoal. Olá, olá. casal mais poderoso do Brasil hoje, tratando-se de família. Parabéns aí, e principalmente pelo ministério, por deixar o rio fluir dentro de vocês. É uma honra tê-los aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Quero que vocês falem, Carol, vamos dar as boas-vindas e passar para eles. Sim. Gente, obrigada por terem aceito o convite, como o Pablo disse. Para nós é uma honra poder conversar um pouco sobre esse assunto com vocês. A gente está aí nessa semana falando sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre família, porque nós entendemos que isso é a base de tudo. E colocar o Senhor no centro para que as nossas famílias, de fato, vivam aquilo que Ele nos chamou para viver. Amém. E, infelizmente, a gente tem visto uma realidade muito distorcida daquela para a qual o Senhor nos criou. Então, para nós é uma honra ter pessoas como vocês que, de fato, se importam com a família para poder compartilhar e ensinar mais um pouco para nós. Sejam Então, sejam bem-vindos. bem-vindos. Se apresentem aí, às vezes deve ser um milagre alguém não conhecer vocês, mas vai que alguém não conhece. Se apresentem aí, por gentileza. Bom, eu sou o Cláudio Duarte, da Mary Duarte. E eu sou a Nery Duarte, do Cláudio Duarte. E nós Ah, estamos casados para Pra sempre. sempre. casado para sempre. Glória a Deus por isso. Muito bom. Ó, quero começar essa live. Um dia a gente sentou para almoçar, para jantar juntos, depois da palestra que o pastor Cláudio Duarte deu em Orlando. E aí eu lembro de perguntar assim pro senhor, eu falei, e aí, quando que é assim, aquela hora que você ativa aquela graça toda, né? Para meio que falar para os outros sorrirem, é meio que uma piada que você conta, aí você olhou para mim e falou assim, isso não acontece, eu não faço isso. Eu fiquei naquela indignação, porque eu pensava assim que você armava o circo, né? Para falar engraçado. Só que você é engraçado, e as pessoas não entendem isso, né? Pensa que você fica criando um personagem, não tem personagem. Aí eu lembro da sua cara, assim. Eu pensei, será que ele tá fazendo uma outra piada para me deixar ruim? Mas aí, eu queria que você comentasse isso, porque Eu tem acho que é a gente... Mari que tem que falar. É assim mesmo, Mari? É isso aí. É melhor perguntar para ela se eu sou engraçado. Então, gente, por onde eu passo? A primeira pergunta que as pessoas querem saber é se ele é engraçado assim dentro de casa. E eu falo, gente, infelizmente vocês nunca vão ter acesso ao Cláudio Duarte de dentro de casa, que é onde a gente está à vontade, que é onde a gente vive sem máscara. Não tem como colocar máscara dentro de casa, entendeu? Ele é assim mesmo, tá? Ele é mais ainda. E o que mais me surpreende é que a vida não foi fácil para ele. A vida, ela proporcionou muitos limões para ele, mas ele decidiu fazer uma limonada e super bem-humorado, de tudo ele vê o lado positivo, ele brinca, e eu sempre fui muito ranzinza, né? E eu era uma pessoa muito machucada, depois assim o Senhor me transformou de uma tal maneira que hoje até eu fico pensando, meu Deus, eu pareço ser outra pessoa. Às vezes eu tenho que olhar para mim e falar, prazer, você é Mary Duarte. Deus assim me transformou, mas ele contribuiu muito. E eu fico feliz de ver o que a pessoa decide fazer com o que lhe é proporcionado pela vida, né? Porque você tem duas opções, de se entregar, de reagir, e ele decidiu reagir, a reação dele é com humor, ele é muito bem-humorado, e eu sou muito feliz por ser casada com você. Vamos fazer 30 anos de casado, dia 1 de janeiro, e estamos aí, estou super feliz. Pessoal, só para fechar aqui a fala dela, eu dei um bom dinheiro para ela falar tudo isso a meu respeito. Esse é o grande segredo do testemunho, né? Você investir antes para a pessoa confirmar. Me fala uma coisa, ô pastor. Teve essa fase ruim que ela está falando, que a vida te deu vários limões. Quando que foi que você decidiu, assim, deve ser uma segunda maior pergunta que você recebe, né? Quando foi que você decidiu eu vou levar isso aqui com bom humor, eu vou rir das coisas que aconteceram comigo e vou fazer com que isso cure as pessoas. Teve essa virada, teve esse dia que você falou assim, eu não vou ver com tristeza, não vou levar isso aqui com sofrimento. Como é que foi? Olha, Pablo, como eu fui dado por muitas famílias, para muitas famílias ao longo da minha caminhada, todas as vezes que eu era devolvido para o meu pai por mau comportamento, eu só ficava com ele até ele encontrar uma nova família para me receber, porque ele não tinha como ficar comigo.
Então, inevitavelmente, isso me deixou muito introvertido. Era muito perigoso o que eu falava, porque as pessoas podiam me mandar embora daquela casa, Uau. porque aquele vocabulário não fazia parte do protocolo daquela casa. Então, isso me fez me embotar. Eu fiquei calado, quieto, tímido. E em 1992, duas coisas aconteceram na minha vida. Eu conheci Jesus de verdade e eu conheci a minha mulher, certo? Então, eu me casei com a minha esposa em 92 e eu me casei com Jesus em 92. E em 92, a chave virou. Aí eu encontrei o Cláudio Duarte, que eu nunca achei que existia, porque por onde eu passei, ninguém conhecia o Jesus que poderia me apresentar esse Cláudio. Foi o que ela falou. Eu conheci o Cláudio primeiro, né? Esse novo Cláudio, e depois, com o tempo, ela conheceu a nova Mary. Então, foi muito desafiador, é verdade, mas eu descobri em Cristo que eu poderia viver uma vida, o céu na terra. Eu acho que a oração de Jesus, eu acho que é o grande segredo. Ele não disse, venha para o meu reino. Ele não disse isso, ele disse, venha o teu reino, Senhor. Venha aqui para a terra. Então eu entendi que, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que viver o reino de Deus. E isso, para mim, transformou a minha vida em 1992, com o meu casamento e aceitando Jesus. Uau. Ó, vocês estão aí, já tem 12 mil pessoas, a gente já fez uma série de lives essa semana, e eu sei que está assistindo, está sendo abençoado. Eu quero te pedir uma coisa, aperta o botãozinho do transbordo, que é esse aviãozinho, aperta aí, vamos chamar só mais 7 cada um, aperta aí, se você der conta de escrever, escreve assim, ó, vem logo. A gente está aqui ao vivo no Instagram, olha lá, ó, o Cláudio Duarte está mandando no aviãozinho. E a gente está tendo a satisfação de receber essa família aqui que tem destravado, posso falar com segurança, milhões de outras famílias. Esses vídeos, a internet tem um potencial que às vezes a gente nem consegue nem medir, inclusive. Teve um vídeo, o pastor, que eu estava uma vez na fazenda do meu sogro, e aí um cara estava lá bebendo, quase caindo no chão. Tava lá vários peões para vacinar na fazenda do meu sogro, um cara caindo mostrando um vídeo seu. E aí eu olhei, eu falei, o que é isso que você está assistindo? E ele falou assim, rapaz, eu não sei o que esse homem tem, ele é bom demais de piada. E ria. Eu falei, cara, eu conheço Jesus desde 1999. Eu nunca tinha visto, e até hoje eu não vi alguém falar assim, uma piada que entrou no coração da pessoa e ela não detectou que era uma mensagem do reino, sabe? Eu fiquei chocado com aquilo. Eu falei, deixa eu ver que mensagem que era essa. É uma que você conta da história de Adão. Adão, a sua felicidade me incomoda. E aí o cara dando gargalhada e bêbado. E ele compartilhando. E eu falei, como que faz um bêbado gostar de uma piada dessa e compartilhar a palavra sem saber que está compartilhando a palavra? E ele lá rindo, sabe assim? E eu passando mal, de verdade. Eu falei assim, é chegar do reino. Que o Senhor ele usa as ferramentas do jeito que ele quer. E eu tenho certeza que você foi bastante... perseguido por isso, várias pessoas te atormentaram. Isso aconteceu ou não? De você usar essa linguagem sua própria, que o Senhor te deu uma linguagem, é uma linguagem claramente do seu coração. Nosso primeiro contato pessoalmente, a primeira pergunta foi, isso aí é real, né? Você já me falou naquele dia, ano passado. Mas eu queria saber sobre as perseguições, às vezes um ato de religiosidade de alguém. Alguém foi muito duro com o senhor, com a esposa, às vezes por vocês... serem assim, isso aconteceu? Sim, o que acontece é o seguinte, eu estava num evento essa semana, e quando eu estava pregando sobre Jesus, eu disse que ele queria salvar todos, todas e todes. Ixi. E quando eu criei essa expressão todes, eu criei um impacto na plateia. E eu disse, eu não tô entendendo o que é que vocês estão estranhando. Ele veio para salvar todos, todas e todes. Ele veio para salvar todo mundo, seja ele quem ele pensa e ele acha onde está, entendeu? Não interessa, ele é o salvador de toda a humanidade, independente do artigo que a pessoa queira determinar para o grupo que ela faz parte. Então, para mim, é um grande desafio até hoje, porque cada vez que tem um obstáculo, eu tenho que superar para continuar pregando o evangelho da salvação. Então, eu enfrentei, é lógico que muita resistência no começo,
e eu também tinha que ser maduro o suficiente para entender que o modelo que eu estava trazendo era um modelo novo, então ele não tinha obrigação de ser aceito de primeira, certo? Eu fui um dos primeiros a falar de sexo entre o casal de forma mais aberta, encontrar num púlpito 5, 10 piadas durante uma mensagem, o máximo que um pregador usaria era contar uma. Então foi realmente muito desafiador. Enfrentei muita perseguição, certo? E aí eu costumo brincar dizendo que os inimigos me chamavam de palhaço, os amigos me chamavam de engraçado e os intelectuais me chamavam de lúdico. Então, eu ficava com um rótulo assim, que no começo me machucou, Pablo, quase que eu parei, sabe, cara? Mas depois eu comecei a ver que se eu não precisava da aprovação de algumas pessoas, por que é que eu ia me preocupar com as críticas dela? Então eu prossegui. Certo? Hoje eu vejo o resultado, né? E as pessoas gostam muito de resultado, ainda que elas precisam entender que ser aceito por Deus é maior do que obter resultado, porque os resultados ficam na terra, a aceitação te leva para o céu, entendeu? Mas nós temos que buscar a aceitação, e foi muito difícil, certo? Sim, muito difícil. Muitas vezes eu tive que ouvir coisas que eu não era, rótulos que não me pertenciam. Me feriram, mas não me mataram. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E para você, Mari, como é que foi ver ele passar por isso? Ver ele ser atacado? Porque, assim, quando atacam eles, atacam a gente também. Sim, mas, Carol, é com muita tristeza e, porém, alegria, de certa forma, que eu tenho para dizer a vocês e a todos que nos estão assistindo, que na época eu estava tão machucada que eu não vi o Cláudio Duarte se formar. Infelizmente, eu não vi. Eu levei um susto quando ele me convidou para um evento e ele falou: Mary, vamos fazer uma homenagem para mim e eu gostaria muito que você fosse. Eu falei: eu não vou, porque eu me senti um nada, um lixo. Eu era cheia de traumas do passado, porque nós viemos de família totalmente complicadas. O pai dele casou 8 vezes, ele foi dado de família em família, minha mãe tentou suicídio, entendeu? Então, a gente começou a vida tudo muito complicado e eu não conseguia lidar com esses problemas. E eu fiquei aprisionada, eu comecei a costurar e eu ficava ali no quarto costurando, então eu não vi o Cláudio Duarte. Até que um dia ele chegou em casa com uma placa prata e eu falei: Cláudio, o que é isso? Ele falou: um negócio que me homenagearam e tal. E o meu filho falou assim: mãe, o pai é conhecido. O pai é famoso. Eu falei assim: você besta, menina, teu pai é famoso onde? Por causa da simplicidade dele dentro de casa, entendeu? E aí ele falou assim: mãe, digita PR. E quando eu digitei PR, Carol e Pablo, eu quase caí dura. Ele estava perdendo para Joyce Maia. Ele tinha ganhado o segundo mais visualizado. Ele perdeu para Joyce Maia. Então, quando eu olhei aquilo tudo, eu falei: meu Deus, o que aconteceu? E eu sempre tive tudo para ser feliz, mas eu não conseguia ver a felicidade, eu não conseguia ter uma vida plena igual eu tenho hoje, entendeu? Porque eu fui lá, resolvi meus problemas e trouxe esse Deus também para a minha vida. E o mais interessante é que eu sou nascida e criada no Evangelho. E como às vezes a cegueira espiritual, a religiosidade nos prende, nos paralisa e faz a gente rodar em círculos. E você não sai do lugar e não vive esse Deus, como ele falou, de trazer o céu para a terra e viver em plenitude. Amém. Bom, gente, posso falar um pouquinho de família aqui? Só um pouquinho, depois a gente volta aqui. Só para me... né? Porque é a minha área. Bom, eu queria usar Amós 3:3, onde diz que só é possível que 2 andem em acordo, né? Só é possível que 2 andem juntos se estiverem em acordo. Certo? E me parece, Pablo e Carol, que um acordo só não é suficiente para levar um casamento até o final. Ao longo do casamento, inevitavelmente, nós vamos tendo que estabelecer novos acordos, novos ajustes, certo? São novas mudanças. E quando vocês me chamaram para falar sobre família, a base de tudo, eu gostaria de deixar 3 dicas aqui, e aí eu volto a palavra para vocês. A primeira é:
Se você quer viver até o fim com a pessoa, aprenda que os interesses dela têm que ser supridos, certo? Aprenda, porque grande parte dos problemas que destroem as famílias hoje são conflitos de interesse, principalmente quando nós queremos coisas diferentes na mesma hora. Esse negócio costuma dar muitos problemas. Então, eu não sei quantas pessoas moram na sua casa, mas todas as que morarem devem ter seus interesses atendidos. Isso é muito importante. Eu vejo gente, esposa, por exemplo, que acha que o marido tem que fazer todas as vontades dela. Quem cede a esse apelo descobre depois de um tempo que não existe mais, certo? Então, se você faz parte de uma família, seu interesse é importante. Segundo, descubra quanta dor seu interesse, certo, causa na pessoa que você ama. Ok? Porque, às vezes, para que o seu interesse seja atendido, a outra pessoa precisa fazer um esforço tremendo. Então, dê uma olhadinha enquanto o quanto você deseja que seja feito, certo? Eu já vi isso em diversas áreas do relacionamento. Ok? E terceiro, não traga interesse de terceiro como se ele fosse primário, certo? Às vezes é uma dívida de alguém que é da sua família, é muito importante, ou alguma coisa que aconteceu lá na frente, porque o que eu ando vendo hoje, gente, é que as pessoas não estão casadas com a pessoa errada, elas estão agindo de forma errada ao lado da pessoa certa. Hoje o que eu mais vejo é conflito de interesse, falta de alinhamento de expectativas, certo? E as pessoas dizem, eu amo minha esposa, certo? Mas quando eu quero que satisfaça um interesse meu, eu não quero saber o quanto vai doer nela. O quanto vai doer na cama, o quanto vai doer na casa da minha mãe quando ela vai visitar, o quanto vai doer quando eu vou fazer uma viagem e quero demorar mais, ou quando eu vou fazer um negócio que eu acho que é lucrativo, sabe? Olhando para essa oportunidade, Pablo, eu confesso a você, eu esperaria receber um convite seu para falar de um outro tipo de assunto, sabe? Quando você me chamou para falar de família, eu fiquei muito surpreso, porque eu sei que você é um camarada do mundo dos negócios e ter a oportunidade de ver você ao lado da sua esposa, já fazendo essa semana, eu fiquei muito feliz, certo? Eu quero pedir a Deus que abençoe vocês cada vez mais, que vocês sejam sempre capazes de alinhar as expectativas, de ajustar os interesses, certo? Que Deus abençoe, porque hoje vocês, com a visibilidade que têm, são referências para a nossa nação. Amém. Ó, vamos fazer uma... Vocês anotaram aí? Só pode recapitular os 3 tópicos, que as pessoas que nos seguem aqui, sejam bem-vindos vocês que vieram do pastor, da Mari e do pastor Cláudio Duarte. Eu vou pedir para ele recapitular, porque tem muita gente que nos segue, o pastor aqui, eles anotam tudo, né? Inclusive, vocês podem aí, quando uma mensagem bater no seu coração, você tira um print, marca e escreve essa mensagem, aquela mensagem que tocar seu coração. Lembra disso. Quais são os três tópicos que o senhor falou? O primeiro é conflitos de interesses. Aprenda a alinhar os interesses. Sim. Certo? Depois é um alinhamento de expectativas. Faça um alinhamento de expectativas. Dentro aqui, agora voltando, no conflito de interesse, é importante você descobrir quanta dor seu interesse pode causar no seu cônjuge ou na pessoa que vive com você, certo? Às vezes você quer que sua esposa vá na casa da sua mãe e ela não gosta de ir, porque quando vai à casa da sua mãe é muito doloroso para ela. Porque às vezes há uma coalizão entre sua mãe e suas cunhadas para criar meio que uma facção, para criar um mal-estar para sua esposa. Então é meio que uma milícia, certo? De criando um mal-estar. Então ela começa a rejeitar, ela não quer ir. Então quando alguém não quiser atender seu interesse, descubra se isso não causa dor. Né? E eu também disse que é importante você não trazer interesse de terceiros como se eles fossem primários. Por exemplo, sua mãe está doente, ela precisa de cuidado. Precisa, é lógico, mas é um interesse de terceiro e não primário. Você precisa combinar isso bem combinadinho com a esposa, de como isso vai ser feito, certo?
para que só em colocar a situação, automaticamente o cônjuge já entende que não é primário. Isso é quando você impõe, minha mãe precisa e eu vou. Aí você tornou, né, algo, né, tá lutando pela coisa certa da forma errada, certo? Então eu acho que vale a pena nós observarmos isso aí. Muita sabedoria. Você acha que você já deu quantas palestras, entre palestras, pregações e falas assim nesses últimos anos? Olha, Pablo, eu não sei quantas não, mas eu já cheguei em casa pregando para a mulher, entendeu? Mandando ela abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Já fez isso mesmo. Bêbado de Bíblia. Tava chapado no espírito. Então, o meu propósito é dizer que eu estou pregando tanto, estou falando tanto, que às vezes eu nem consigo. Eu não tenho como mensurar isso, não. Eu sei que eu estou fazendo isso há aproximadamente 27 anos. Uau! Eu tenho 34, ele tá fazendo isso, tem 27 só. Ó, pode falar, Carol. E assim, tem 27 anos. Quando foi? Eu imagino que não foi desde o começo do ministério de vocês que você falava para casais, ou era? Não, comecei falando para... O que foi que Começou a falar pra despertou, jovem. assim, o que foi que despertou esse desejo de começar a falar para casais? Porque, como você disse, a gente hoje queima no nosso coração falar para famílias. Queima muito, sabe? Ver como as famílias são desestruturadas e muito por falta de informação. Como você disse, as pessoas até que amam, eu amo, mas eu não sei usar as ferramentas certas para sustentar esse relacionamento. Então aí as pessoas começam a fazer tudo errado. Às vezes até tem uma boa intenção. Então quando foi assim, o que foi que deu esse despertar? Não, eu preciso ensinar isso para as pessoas. Ó, antes do senhor responder, essa aqui é uma dinâmica que a gente faz na live, e aí a Carol já começou. Ela faz uma pergunta para o senhor, cruzada a pergunta. Ó. Ela faz para o senhor faz para ela, depois eu faço para sua esposa, ela faz para mim para criar um dinamismo aqui na live. Então já tá valendo. Então, já vai pensando, hein, Mário, na pergunta. Então, vamos lá. Na verdade, foi o seguinte. Foi uma coisa que inesperada. Eu sempre falei para jovem, e por falar para jovem, eu tinha uma desenvoltura muito boa, porque eu precisava de um dinamismo para me comunicar com eles. E um dia, na igreja que eu era membro, ia ter um evento de casais. E o preletor, um dia antes, avisou que não ia. E aí o meu pastor disse, Cláudio, você é mais desenrolado do que eu. Faz o seguinte, atende essa demanda nossa aqui do grupo. Vai lá, certo? Amanhã, no evento, e dá uma palavra para casais. Aí eu fui e dei uma palavra para casais. Ali tinha uns convidados. Casado já, né? Entendeu? E aí me chamou por aquela palavra para eu ir para outra igreja para falar daquilo. E aí as coisas foram acontecendo. Quando eu vi que havia um nicho, vamos dizer, né? O que eu fiz? Eu comecei a comprar e ouvir literatura, né? Ouvir pessoas e comprar literaturas que falavam de família. E aí os convites só foram aumentando. Comecei a casais de família, casais de família, casar. Aí eu gravei um DVD chamado Um Casamento à Prova de Bala. Certo? E depois gravei um outro DVD chamado Parceiros ou Rivais, onde eu fiz uma analogia entre uma partida de tênis e uma de frescobol. Onde no frescobol, certo? Se, vamos dizer, a bolinha cair, os dois perdem a brincadeira. E no tênis você tem que jogar para o outro não pegar. Então fiz uma analogia entre os relacionamentos, onde as pessoas eram parceiros, jogava a bola um na mão do outro, e aqueles que eram mesmo adversários, que jogavam lá no cantinho. E isso ganhou uma repercussão muito grande. Pastor, só fazer uma pausa aqui, pode continuar respondendo em seguida. Ó, se o seu casamento, você que está assistindo, é frescobol, vocês estão jogando juntos para a bola não cair, você escreve frescobol. Se você está com um problema no seu casamento de orgulho, falta de perdão, se o seu casamento é uma competição, você vai escrever tênis. Meu casamento é um tênis. Então, se já está na colaboração, no alinhamento de propósito, alinhamento de expectativa, é frescobol. Então, vamos ver aí, vocês escrevendo. Pode escrever só a palavra frescobol ou tênis. Tênis, vocês estão rivais ainda, ó lá. Já começou a primeira, ó, frescobol, vamos ver. Enquanto isso, você pode ir falando. Ó, quem fica incomodado com as mensagens na frente dos convidados, é só apertar na tela, ou então só encostar o dedo e arrastar para baixo, os comentários somem, tá?
Olha lá, várias pessoas estão respondendo tênis, pastor. Tá, parece que está meio empatado o negócio. Então, mas Qual aí telescopão? eu acabei fazendo isso, cara, não sabe? Medindo essa temperatura e começando a buscar uma linha de comunicação. Eu comecei a olhar que pessoas se comunicavam, mas que eram muito engessadas. Essa metodologia dessa comunicação mais despojada, certo? As pessoas tinham muita dificuldade de fazer. Então, quando eu comecei a fazer, foi dando certo e eu fui, né, rompendo tudo isso, mas não teve um momento que a chave virou. Né? A chave virou de verdade quando eu tive a oportunidade de falar a primeira vez nesse evento de casais. Ali não parou mais. Muito bom. Ok? Agora o senhor faz uma pergunta para a Carol. Vamos lá. Tá certo. Bom, Carol, você é esposa de um homem muito bem sucedido e também de um camarada fora da curva que costuma, às vezes, utilizar medidas de comunicação desafiadoras, às vezes ser incompreendido. Né? Incompreendido também como eu, em outras esferas, mas como eu, certo? E como é lidar com tudo isso, certo? Até alguns anos atrás, seu marido era um ilustre desconhecido, certo? Hoje, muito mais do que o reconhecimento de uma artista que protagoniza, por exemplo, um filme, seu marido se transformou em uma ferramenta de transformação de vida. Isso. Ok? Como é que é isso para você, lidar com esse glamour todo, com essa coisa, em todos os contextos? Só para me entender um pouquinho, familiar, né? Como é que reage às coisas? Como é que é isso? Como é que faz essa leitura feminina sua? Se eu perguntasse isso para a Pablo, a resposta seria desafiador, mas não quero nada resumido numa palavra só, ok? Muito bom. Olha, pastor, viver o que a gente vive hoje foi algo que eu nunca imaginei. E nem ele, na verdade. A gente nunca passou pela nossa cabeça chegar onde a gente está. Óbvio que sempre foi do nosso desejo ser usado pelo Senhor no ministério. A gente sempre soube que ele tinha um propósito muito grande para nós. A gente sempre soube que a gente ia prosperar em todas as áreas da nossa vida. A gente nunca teve dúvida disso. Não sabíamos como ia acontecer, mas a gente sabia que nós iríamos chegar nesse ponto de prosperidade na nossa família, de prosperidade financeira, de prosperidade, enfim, de crescimento. Mas eu nunca imaginei que o nosso nome seria conhecido e propagado. E eu dou graças a Deus porque, junto com esse crescimento todo, veio um crescimento emocional muito grande da parte dele. Ele sempre foi uma pessoa um pouco fora da curva, mas ele era mais desconfortante. Hoje ele é muito desconfortante para algumas pessoas, mas na época ele era desconfortante com a opinião dele. Ele era cheio de opinião, gostava de meter meio que o bedelho nas coisas assim e tal, né, meu bem? Só que no decorrer da caminhada, ele aprendeu a desenvolver um autogoverno muito grande das emoções dele e também do que da opinião, em relação à opinião das outras pessoas. Então, à medida que essa transformação foi acontecendo na nossa vida e tudo foi acontecendo desde o início por um propósito, a gente sempre fez por um propósito, pelo reino, por transformação de vidas. E eu falo a gente que por mais que eu não esteja ali na frente, eu sei muito bem tudo que eu passei no primeiro ano, né, de trabalho intenso, onde ele começou com esse trabalho de falar para as pessoas, de trazer a experiência dele para as pessoas. E assim, eu estava na primeira turma que ele fez do treinamento dele, e a hora que terminou a turma, eu chorava copiosamente, compulsivamente, porque eu sabia que ali o Senhor estava colocando um selo sobre a vida dele. Isso era a primeira turma do treinamento que ele deu, 127, né, Pablo? 127 vezes. Até hoje. E eu sabia que ali o Senhor estava colocando um selo, que aquilo não era um treinamento qualquer, mas que muitas vidas iam ser transformadas a partir daquilo ali. 127 então, turmas. Ele já fez 127 turmas do mas a método primeira IP, turma né? tinha quantas pessoas?
Tinha umas 10? 10? 10. Tinha umas 10. Diversas vezes tinha 4, 5 pessoas na turma e eu não parava, porque o senhor me deu uma direção. Então nunca foi sobre dinheiro, nunca foi sobre querer trabalhar demais, nunca foi sobre querer ter sucesso, sempre foi pro reino, sempre foi, tipo, desde a primeira turma, eu vou confessar pro senhor, né, que ele sempre confessa por mim, mas eu que vou confessar dessa vez. Teve um dia que eu virei pra ele e falei assim, Pablo, você não acha que é melhor você falar menos de Jesus no âmbito do seu trabalho? Porque as pessoas não vão entender. E ele falou, não, o Senhor me chamou para isso, eu vou falar. E foi um momento, assim, de preocupação minha, de receio diante da não aceitação, né? Na questão do trabalho dele. Só que não tem como separar. E aí, finalizando, esse autogoverno que ele desenvolveu e esse não se importar com a opinião dos outros me dá uma segurança muito grande. Então, eu me sinto segura ao lado dele. Eu me sinto protegida, porque eu sinto que ele é como se fosse uma fortaleza mesmo. E ele me protege, sabe? De tudo quanto é flecha que vem. Então, eu sou a parte mais frágil. Eu aprendi muito com tudo isso também. Será que travou? Travou. Eu Tá só aprendi a muito qualidade. com tudo isso também, mas eu aprendi a ficar debaixo da sombra da proteção dele, sabe? Então é ele que leva as porradas. Se ele gosta de falar do jeito que ele fala, se é assim que o Senhor, eu entendi que era assim. Antes eu falava, meu bem, seja mais tranquilo, mas eu entendi que o Senhor chamou ele para ser ousado, para ser intrépido. Então eu tô aqui do lado dele para apoiar e abençoar ele. Eu Isso lembro, tudo. não é complementando a resposta, mas eu senti no meu coração que eu achei esse momento especial. Talvez, pastor Cláudio, essa foi uma das perguntas que mais mexeram comigo enquanto eu estive na frente de uma tela de celular. Não sei quem me conhece, talvez deve ter percebido. Eu lembro de estar à beira de perder contrato, sentado numa mesa com 3 bilionários e eles fazendo piadas, né, que procede aí em destruir família. E eu lembro de estar a ponto de assinar o contrato, assim, e eles falando que pegou não sei quem, tudo cara casado. E eu falei, cara, eu não sou esse tipo de homem aqui, eu vou ter que dar uma neles. E aí esse negócio de não esconder a palavra no evangelho, nem por contrato, nem por ninguém, eu nunca fiz isso, desde quando o senhor me ativou de verdade, sabe? E eu lembro até pastores falando para mim, eu fiz teologia, eu tenho 20 anos, fui criado na Igreja Videira, não sei se o senhor conhece, do pastor Aloysio, Conheço. exerci a liderança ali, eu amo a vida daquele povo, eu tive com eles por 20 anos e depois que eu vim para São Paulo e eu comecei a explodir, eu vi algumas pessoas falando o seguinte, ou você decide, vários pastores que inclusive o senhor conhece, que é amizade, eles ligaram e falaram, ou você é pastor ou você é um cara, ou você é coach. Eu não sou coach nem pastor, eu sou livre, eu falo o que eu quiser, isso queima no meu coração. E aí eu vi o ciúme, sabe, de como que um homem igual você vai ficar falando igual o pastor? Eu falei, não tô falando igual o pastor, eu tô falando igual alguém que nunca falou, eu quero falar com a linguagem que ele pôs dentro de mim. Então, eu até agradeço a pergunta, assim, eu fiquei muito tocado de ver essa pergunta e ver a Carol respondendo ela mexeu muito comigo porque não teve mesa de poderoso e não teve mesa de trabalhador que eu deixei de falar aquilo que queima no meu coração, e não, nunca vou deixar. As pessoas não Isso é pelo conhecem, reino. irmão, elas não conhecem a nossa história. O grande problema é esse, entendeu? Às vezes elas só olham. Deu uma travada, pastor. Tá travando. Vamos, deu uma travada. Tá virando. Tá travando um pouquinho. Tá. É o meu Talvez aqui ou na é o... nossa tela aqui vocês estão travados. É o de Vocês estão vocês. travando pra gente. Abre Não, os aqui, comentários pra gente aqui ver. Gente, pra vocês quem que tá estão travando. travando aí? Tá.
Agora voltou Para do ele é o caos? contrário. Então, tá voltando. Tá com a imagem ruim agora. Não, Olha para lá, mim tá lá travado. Se tá no Wi-Fi, coloca no 4G. Aí tá voltando agora, voltou. A gente tá voltou? vendo vocês. Vamos lá. Ô, Pablo, deixa eu perguntar a você. Vocês já fizeram juntos vários projetos ou pretendem fazer mais projetos? Porque eu acredito que mulheres de grandes homens têm muita coisa boa para falar, sim, né? Sim. E não são obrigadas, mas às vezes o medo paralisa e tal. Vocês já fizeram muito projeto junto? Pretendem fazer futuramente? Como é que é isso? Me fala aí um pouquinho. Ó, um projeto que ninguém viu, mas como você perguntou, vou honrar a sua resposta, a sua pergunta, mostrando uma coisa que ninguém viu ainda. Esse aqui é um livro que chama A Base de Tudo. Vai ser lançado hoje, ninguém tinha visto, é a primeira vez. Estou respondendo aí a sua pergunta de primeira mão. A gente tem um curso que chama A Base de Tudo, e a gente também agora está investindo, Cláudio, inclusive te faço até o convite para você participar disso, uma plataforma do nível do Netflix, né, de conteúdo só para família. Então, todos os assuntos, tratar tudo, da pessoa solteira, do viúvo, do divorciado, de tudo, à luz da escritura. E a gente está formando um batalhão de multiplicação de treinadores para fazer isso chegar na rua da casa da pessoa que está assistindo. Legal, Então, legal. inclusive, quero deixar isso bem claro aqui, a gente tem muitos projetos que a gente se envolve, mas esse é um projeto que a gente nunca colocou, inclusive, a mão no lucro disso. É um projeto muito bom. Inclusive, a gente vai reinvestir tudo, porque o nosso negócio é atingir a terra. O que quebra o nosso coração em relação à família é trazer o reino. A gente entende que o reino, Mari, é o QG, o quartel-general da família é a nossa casa, né, os nossos lares. E a família representa o Espírito Santo, Deus Pai e Filho, nessa trindade, quando ela é acionada dentro da nossa casa. Então, a gente não só tem investido nisso, mas a Carol agora está assumindo um projeto novo que é do coração dela, o Senhor colocou dentro do coração dela, que é uma escola. A gente está a 1000 por hora aqui, já testando o novo projeto de uma escola infantil que pregue o reino. E talvez isso incomode muita gente, mas vai estar na entrada assim, ó, não formamos os seus filhos para o mercado de trabalho. Nós acionamos eles para o reino, né, para explodir o reino aqui na terra. A gente vai ensinar riquezas para eles, a gente vai ensinar tudo para eles que eles precisam entender para governar na terra. Não para. A gente não tem nada contra alguém que, né, trabalha na CLT, nada disso, mas a gente acha que tem que ter prazo para isso acabar, até se aprender, avançar, ter seus negócios. E alguém fala assim, mas você quer que a terra inteira seja rica? Não tem como, porque Jesus falou, os pobres sempre tereis convosco. Então, pobreza na raiz da palavra, como diz o nosso amigo, que eu amo muito e modelei muito, o JB Carvalho, a pobreza, ouvi a primeira vez dele, é improdutividade. Nossa, quando eu vi isso, eu fui pesquisar. Então, a gente quer ensinar as crianças a serem produtivas, então tem muitos projetos. Carol também escreveu o livro dela no ano passado, sobre mulheres, né, que a gente, vocês principalmente, as mulheres desses homens que estão falando, vocês carregam a essência. Vocês carregam uma parte que talvez a gente não fale, ou talvez as pessoas também nem se interessem em ouvir. Mas eu vejo vocês, principalmente você, Mari, e a Carol aqui nessa live, vocês carregam códigos pesadíssimos sobre o reino, no que tange a mulher, sabe? E às vezes a mulher ela não tem um referencial daquela que está falando. Então, eu desafio vocês a falarem poderosamente, e igual a gente está fazendo essas lives aqui, a desenvolver métodos, a soltar vários livros e formas poderosas de acionar as mulheres, porque eu vejo que mulher é acionada por mulher, naquilo que o Senhor colocou no coração de vocês. Muito bom. Mas aí você não me respondeu. Sempre foi assim ou está começando agora? Então, projeto de família já tem um ano e meio que a gente já tem tocado nisso. Agora, o MEDP, por exemplo, eu comecei o primeiro dia 27 de outubro de 2017. Eu percebi que aquilo estava transformando, era família. Então, todos os assuntos que eu trato nisso, nesses últimos anos, família, eu dei mais de 3.000 palestras. E quase as 3.000 foi de graça. Quase as 3.000 palestras foram de graça. Então, eu venho me preparando e vendo que tudo é sobre família. Então, quando eu fui, há uns 8 anos atrás... Uma raiz, né? Uma raiz da raiz maioria de dos tudo. problemas, dos conflitos das pessoas está ali no núcleo familiar.
É igual o Cláudio Duarte, o pai dele casou 8 vezes. Na minha família, somado os meus pais com os meus irmãos, tem 11 divórcios. Então, eu sei o preço disso, né? A gente está casado há 12 anos. A gente se conhece há 17. A gente casou virgem. E nós dois, e a gente tem um propósito. A gente entende que a família, e o que o marxismo cultural tem feito nessa geração, tem, de fato, ceifado os pais de família, as mães de família, desconectado os filhos dos pais. Então, de verdade, isso é uma coisa assim que toca muito fundo no meu coração. Será? Não, né? Acho que vocês estão ouvindo, porque travou a imagem. Vocês estão ouvindo? Sim. Estão ouvindo. Eu acho que Então, tá dando um probleminha aqui, mas vai tá funcionar. dando uma quedinha de vez em quando. Tá. Assim, respondendo ela, que ela falou também em questão da voz das mulheres, né, Mari? Mary, né? Ele tem a desenvoltura, a facilidade de falar. Eu não tenho essa mesma facilidade. Só que ele é o meu maior incentivador e meu patrocinador. Ele fala, Carol, vai. As pessoas precisam ouvir. Abre a boca, fala, compartilha. Então, eu tô nesse processo, sabe? De falar. Eu tenho 4 crianças pequenas. Eu tô com uma bebezinha de 2 meses. Então, no meio disso tudo, né? Conciliar eles que são minha prioridade, eu tento colocar... E assim, graças a Deus que hoje a gente tem essa ferramenta aqui, né? De poder falar para tantas pessoas, mas eu concordo com você. Que precisa de mulheres falando. E elas querem ouvir a nossa voz. Alguém escreveu assim, quando a Carol fala, ela torna o que o Pablo diz acessível para nós. Porque às vezes a pessoa não entende. Então, é como se fosse uma validação mesmo. A gente valida, né, tudo que eles de fato compartilham, e isso é muito importante. Então, tem 1 ano e meio que a gente começou com isso. Tem até um fato engraçado que eu tenho que comentar aqui, é que o divórcio ele é um problema tão sério que ele empobrece as pessoas. Eu já falei isso umas 10 vezes aqui, vou falar 11ª. A gente está num prédio aqui nosso, em Alphaville, na rua da igreja do JB, um prédio aqui na esquina, na rua da igreja do JB, a gente tem um prédio aqui. Eu comprei ele pela metade do preço. E o cara era divorciado. Divorciado quer desfazer dos bens para se livrar da pessoa, né? A casa que a gente mora, eu comprei pela metade do preço. Divorciado também. Queria desfazer do bem para desfazer da pessoa. E eu, de verdade, né, Deus é minha testemunha e minha esposa também. No dia que eu vi que estava nessa situação, eu cheguei e falei, toma aqui um login, uma senha de um curso sobre família para você voltar com sua esposa. Foi. A minha esposa lembra. A gente eu tentou falei, aconselhar ele. Cara, vamos voltar com sua esposa, não vende essa casa. A gente viu que a vida dele tava assim, um homem numa casa gigantesca, sozinho, um olhar triste. Toma aqui, né? Vai fazer isso aqui, vocês dois vão reconciliar. Eu tô aqui para nem te conheço, eu vou orar com vocês e tal. Aí eu falei, amigo, já passou um dia, você não entrou no negócio que eu te dei. Aí ele falou, não, acho que esse trem não vai dar certo, não. Eu falei, se não vai dar certo, o senhor me libera, eu vou comprar a casa pela metade do preço. E parece até trágico o que eu tô falando, mas de verdade. Eu me posicionei para ajudar ele primeiro, porque eu sabia que quando uma pessoa carrega isso, ela quer desfazer de tudo que construiu, então um divórcio ele põe para arrebentar mesmo com as pessoas. E a gente ama educar a gente. A gente entende que o processo do reino é um processo de educação. A pregação do evangelho é um processo de educação, onde a pessoa começa a entender mais as coisas do alto e faz as aqui de baixo ficar tão simples. Porque quando você entende a eternidade, quando você entende o sacrifício de Jesus, quando você entende em Gênesis o que aconteceu, você entende em Apocalipse que já aconteceu no Kairos e vai começar a acontecer no Cronos agora, porque está programado, já é um acontecimento. Não é uma coisa que ele está esperando que aconteça, mas já aconteceu. Então, isso toca muito no meu coração. Então já tem 1 ano e meio que a gente está nisso, mas agora a gente colocou pressão. Vai abrir uma rede de escolas, vai, sabe, intensificar isso. A gente quer casar gente essa semana aí, eu estou devendo a data para um evento. A gente tem um resort aqui, Cláudio e Mary, a gente tem um resort aqui em São Paulo também, e a gente vai usar isso para fazer pessoas irem lá para se conhecer, para se casar, gente que está machucada para ser curada, né? Às vezes a gente acha que um remédio cura ou alguma coisa cura, a cicatriz de alguém cura a ferida do outro. A cicatriz de uma pessoa, depois que ela já passou por isso, ela tem um poder com a medicina do alto de curar uma pessoa só de ouvir, só de falar, só de aconselhar. Então essa é a resposta. Agora eu tenho uma pergunta para você,
Manda. Seguinte, essa pergunta eu faço para todas as mulheres que estão passando aqui. A pergunta, vocês têm quantos anos de casado mesmo? Me perdoe. 33. 33. Não, vamos fazer 30. 30. É o seguinte, já passou quantas vezes na sua cabeça e como foi isso? Aquela vez que deu vontade de falar assim, eu não aguento esse Cláudio mais, eu vou embora, eu vou acabar com esse casamento logo, se eu não aguento mais. Se você puder comentar isso, porque alguém que fica 30 anos juntos, 30 anos dá 1.710 semanas. Eu adoro fazer essas contas. Como que aguenta um homem 1.710 semanas? Eu imagino que é esse número. E aí, não. É 1.560. 1.560 semanas. Como é que foi? Teve o dia, teve algumas vezes, isso aconteceu, se você puder abrir isso com o pessoal, porque tem muita gente que vai deixar de largar ouvindo esse testemunho. Olha, o que acontece? Como eu já falei, eu era muito problemática, entendeu? Só que o Cláudio também não é fácil em algumas áreas. Ele, por exemplo, a gente tem uma brincadeira que a gente fala, que eu não sei se vocês conhecem ou lembram daquele desenho do Mon Chéri, Mon Amour, que é a gata que se encontra com o gambá, e o gambá agarra, o gambá beija, e ela... Entendeu? Então, ele gosta muito dessa proximidade, eu já sou mais prática, ele é do interiorzão, eu sou urbana, então tem essas diferenças. Teve várias vezes assim, mas eu acho que não conta muito, porque eu era muito problemática, sabe? E ele sempre assim, mais maleável e tal, e também buscando muito conhecimento, porque o povo perece por falta de conhecimento. Então, se eu tivesse buscado conhecimento, se eu tivesse buscado me tratar mais cedo, o que acontece? Pablo e Carol, é quando a pessoa resolve pagar a conta, sabe? Porque às vezes você está do lado de uma pessoa incrível, do lado de uma pessoa maravilhosa, e se você fizer igual aquela vinha que estava ali com aquela figueira, totalmente solitária e improdutiva, quando o Senhor chega ali e fala, arranca e lança no fogo. E o jardineiro falou assim, não, deixa eu afofar, deixa eu adubar a terra, deixa eu cuidar dela. Depois, se ela não produzir, aí sim a gente corta e lança fora. Então, ele investiu na minha vida numa época que eu precisava muito. E hoje eu sou uma pessoa legal, foi um bom investimento, não foi? Hoje eu sou uma pessoa legal. Muito bom. Eu vejo que a verdade, de fato, ela liberta, né? Quando você vê... Alguém fala assim, o que é a verdade? A palavra fala assim, ó, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A liberdade não é um método, é uma pessoa. Sobre conhecer, sobre relacionamento. E quando alguém fala que a verdade, por exemplo, a ciência ama falar isso, né? Os devotos da ciência, eles falam assim, não existe verdade absoluta. Não, a verdade absoluta é alguém que nunca errou, esse é Cristo. Então, existe sim. E aí, quando você conhece a verdade, que a verdade é aquela que não tem erro, você é transformado. E muitas vezes a gente pode passar anos, né, na religiosidade e talvez não conhece a verdade. A gente aprendeu ou conheceu um método sobre a verdade, mas a verdade ela vai chegando e ela vai devagar. É pela intimidade, uma coisa que você mesmo começou a live falando sobre o relacionamento. Relacionamento, senhor, vai começando e com o tempo vai ficando bom. Você pode afirmar, Mary, que o casamento é igual vinho, a gente nunca bebeu, a gente não entende vinho, mas eu queria saber se essa afirmação é correta. O casamento é igual um bom vinho, quanto mais tempo, melhor fica. Muito correto, inclusive eu e ele estamos falando chato, entendeu? A gente não briga mais, a gente não tem mais entendeu? A gente está ficando um casalzinho chato, porque antigamente tinha uma adversidade ou outra. E aí, a gente vai arrumar essa briga ou não vai? Entendeu? A gente tem pensado muito a respeito disso, porque a maturidade, ela traz essa calmaria, né? E agora a gente está lançando outros projetos, a gente está mais próximo, porque a tristeza do meu coração é que eu não me sentia inclusa.
É como Sara, né? Deus tinha uma promessa grande sobre a vida de Abraão, mas ela não se sentia inclusa. Então ela sofria, além de ser improdutiva, ela sofria por não se sentir inclusa. Só que agora está mais próximo, a gente está mais maduro. Antes mesmo da live, a gente estava conversando sobre conteúdo, porque eu vou estar ministrando amanhã, vou estar ministrando no sábado. Então, a Carol é a esposa do Pablo, então provavelmente ela tem isso e isso. Então as pessoas. Carol. É a Carol e é a Mary. E pronto. O que a gente não pode é desistir. Verdade. Ó, eu queria finalizar essa live pedindo para vocês dois orarem por essas famílias, né? Vocês que carregam uma autoridade da parte de Deus, além de ser um referencial para essa nação, é um referencial para nós. Fica aqui o convite aberto para vocês também participarem, a gente filmar vocês e mostrar como é que funciona essa plataforma, porque vocês são grandes referenciais nesse assunto. Hoje eu acredito que o nome mais ouvido no país sobre esse assunto é a família de vocês, é o Cláudio. E não tem como falar que é direto ou indiretamente, mas a Mary também, porque a esposa, se ele não tivesse saído desse laboratório aí, ninguém ia ouvir ele. É verdade. Né? Então, fica aqui o convite. E convite para vocês também almoçarem ou jantarem com a gente na nossa casa aqui. A gente quer receber vocês. A gente, mesmo à distância, a gente reconhece esse chamado de vocês, respeita demais e ama muito vocês. E pensa nas pessoas que estão nos ouvindo, que estão à beira de uma loucura, estão à beira de uma tragédia, talvez de se divorciar. Tem gente que não libera perdão. Eu queria encerrar esse momento com uma oração. Se vocês puderem fazer isso por essas pessoas. Quem está nos assistindo aí, se não tirou o print, tira. Eu e a Carol agora, a gente vai para o nosso canal do YouTube, no meu canal, Pablo Marcal, e a gente vai falar alguns passos sobre a base de tudo. A gente está fazendo isso todos os dias, então agora às 21, daqui 3 minutos, a gente entra ao vivo então no canal. E a gente encerra essa participação aqui, essa mesa agradabilíssima com esse casal, com essa família, terminando com oração. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças pelo momento, pela oportunidade. O Senhor está fazendo coisas e nos permitir fazermos parte, ó Pai, daquilo que o Senhor poderia estar fazendo sozinho. Te entregamos a cada lar, a cada família, a cada casamento. Te entregamos a saúde física, emocional e a espiritual de todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Pedimos que a tua boa mão poderosa, um Deus que é onipresente, onisciente e onipotente. Por isso, Senhor, o Senhor é capaz de abençoa cada um dos teus filhos. Toma a Carol, o Pablo, toma esse ministério que o Senhor tem entregue aos teus filhos. Continua abençoando e muito obrigado. Eu te agradeço com a Mary pela oportunidade de trabalharmos, ó Pai, neste momento, junto com os teus filhos, neste projeto. Te damos graças por tudo, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Que felicidade ter vocês aqui, gente. Obrigado por cada palavra. Um abraço, Obrigado viu? por essa hora de qualidade. A gente se vê pessoalmente. Obrigada, um beijão para vocês. Tchau, viu? tchau para todos. Tudo de bom. Beijo, Beijão. Tchau. Tchau. É o seguinte, vocês que vieram aqui, ó. Essa live eu tô transmitindo no YouTube. Tá. Todo mundo tá vendo live. Ó, essa live tá no YouTube agora, tá? Já tá ao vivo no YouTube. A gente vai sair aqui pela saída secreta. Tem uma saída secreta. A gente já tá indo pro palco. Vocês querem ver a gente no palco aqui na nossa empresa? Chegou a hora. Chegou a hora. Estamos indo agora, eu e a Carolzinha. Essa aqui é a minha sala, às vezes vocês não conhecem, ó. É um carro do Seda ali, ó, meu campinho de golfe, a mesa de podcast. E a gente está indo agora, vocês estão aqui saindo dentro da nossa sala, a gente vai entrar agora dentro do auditório, entrando ao vivo. Ó o Marcos Paulo aí. Ó o Thiago Aranha. Aqui, ó, sala de reunião. A mesona de ping-pong, tem muita gente que não ganha faz tempo. Vamos por aqui, Lindinho. Então, a gente tá indo aqui pela saída secreta. Vamos, vou abrir os comentários. Comentem na última foto aí. Já vamos migrando pro YouTube. Pode passar. Tá vindo? Ah, então eu tô indo. A Carolzinha já tá vindo. E aí, vocês curtiram a live?
Estou passando no corredor secreto aqui. Bem, tem um evento presencial aqui agora. Se você não conhece, esse aqui é meu camarim, ó, aqui atrás. É o painel de LED, já vamos entrar aqui, ó. A turma já está esperando, vou colocar o microfone. Quero restaurar minha família, a Ana Paula falou, glória a Deus por isso. Pena que teve fim, né? Que casal agradabilíssimo, amo muito esse casal. Esse homem de Deus, Cláudio Duarte, falou de forma descomplicada e acessou até o cara caindo na pinga lá um dia. Imagina gente assistindo no projetor, a pregação do Cláudio Duarte no bar, é assustador isso. Tô colocando o microfone aqui. Enquanto isso você vai vendo uma espada aqui que corta as juntas e medulas. Tamo junto. Vocês estão curtindo a base de tudo ou não? Vai migrando, todo mundo escreve assim, ó, bora pro YouTube. Bora pro YouTube. Vamos entrar agora. Olha esse quadro que você não viu ainda. Eu vi. Olha a Carolzinha chegando. Maravilhosa. Gente. E aí, Carol, agora você fala aí que eu quero ir no banheiro. É, sua vez? Vai pedindo pra ir pro YouTube que a gente já tá ao vivo lá. É, tem muita gente aqui ainda, hein? Tá indo pra lá, pode ir. Bora pra lá, gente. Vou colocar o fonezinho aqui agora. Vocês vão ver os... Ah, eu acho que não precisa não. Não? Não? Precisa não. Ih, tudo bem? Gente, ó, a gente tá preparando aqui. Qual o assunto? Tem alguém perguntando aqui pra mim. Qual é o assunto? É o contrário. Surpresa, gente. Assim. Isso. O papo tá errado também? Surpresa, o assunto tá lá. Aí, Você tá diferente. eu botei o cabelo, fiz as barbas. É? Você tá mais jovem. É, meus 29 anos tá. Essas pessoas, às vezes, nem ficam abusadas, sabe? Isso que eu levo, gente, não é. Aquele ali tem 24, tem como? Faço 3 amanhã. É, me bate aqui. Amanhã? Amanhã. Parabéns, já tô dando parabéns. O meu tá chegando. Meus 33 anos. Faz Certo? Isso, e aí vem também. Só que tem um encaixezinho. Peraí, gente, aproveitar usar vocês de espelho aqui pra poder. A distância. Não pode ficar aqui, tem que ficar assim, ó. Vocês gostam da make, né, gente? Eu também. Arrasou na make, gente. Eu tô. Pra vocês, né? Finalizarem. Cadê o Paradise? Gente, vocês viram aqui? Esse daqui é o camarim. Ele mostrou, né? Mostrou mesmo. Mostra aquele quadro. Mostra seu quadro. Esse quadro aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Coisa mais linda. A gente adora ele, ó. Faltando, tá na barriga, não tá não. Não, o Miguel tinha um ano aqui. Olha, eu amo esse quadro, porque tá todo mundo com cara de bravo. Só eu feliz. Aqui o Miguel tinha um ano, eu acho. Um ano, eu acho. A gente tá quase, gente. Segura aqui, Ana, pra eu poder amarrar direito aqui. Que jeito que você colocou aí atrás? Eu coloquei aqui Fala assim. você. Pode ir virar aqui. Ah, no lugar disso, né? E aí, gente? Vamos embora lá, vamos embora lá pro YouTube. Tem muita gente ainda? Alguém falou pra chamar o Edir Macedo da esposa pra ver o que dá. Ei, chama o Edir Macedo pra ele vir também. Nossa, tá pressão. A ideia não é ruim não, hein? Não, pode não. Pode chamar. Chama o cara aqui. Vai todo mundo no direct do Edir Macedo. Faz a live com o Pablo amanhã. Dá um mutirão lá. Monta 2.000 directs na cacetada dele. Não, o cara que cuida da nossa segurança cibernética, cuida da dele também. Manda um recado pra ele. É o seguinte, a gente vai entrar agora no palco. E a gente curte demais. Vocês gostam dos bastidores ou não? Ó, se vocês quiserem camiseta, tem camiseta. Se vocês quiserem livro, tem livro. Meu livro ali, ó, coisa linda. Olha, ó, só vai ser ali no palco. Então a gente vai entrar agora. Qual o link do YouTube? Ó, essa pergunta aqui é interessante, ó. Qual o link do YouTube? Olha o livro. Pablo Marçal ao vivo, primeiro link Olha, vai essa sair. mulher nunca escreveu um livro, ela escreveu. Eu escrevi, tá aqui, ó. Aí, ó, a força da mulher, verdadeira. Você escreveu 2, bate aqui. Muito bom. Esse quadro aqui, quem foi que me deu esse quadro? Eu te dei. Olha aí, rapaz. Porra, cara do Pablo. Comprei na hora. Olha aí, amigo. Jesus o Leão foi, velho. Gostou? Ele é um Bora menino de então, bora Deus. começar? Bora. Então vamos. Vamos chamar o David Leonardo. Responde minha mensagem que eu te chamei, rapaz. Bora. Vamos lá, cara.
Aí. Bora. It's time! 9-4. Já passa o código da escada pra galera aqui, ó. Palco tudo igual. Não, escada. Escada. Ah, Carol, você tem que ir na frente, que eu sou defensor dela, eu vou atrás pra ver se tem alguma coisa errada. E se fosse descendo a escada? Eu vou na frente, né? Porque não tem freio. Vou tirar. Galera, vai lá pro YouTube do Pablo Marçal. Tá? Vou finalizar a live aqui. A live vai continuar lá no YouTube. Pablo Marçal. Abaixo de tudo. Primeiro link, ao vivo. Tchau pra vocês. YouTube áudio tá ruim, vai melhorar. Vamos ajustar lá agora. Pode ir porque é ao vivo. Sim, vai arrumar. Pode ir que vai ficar perfeito.